Imagine acordar um dia e descobrir que certos direitos que pareciam garantidos simplesmente deixaram de existir. Direito ao voto, direito de se organizar politicamente, direito a determinadas proteções trabalhistas, direito a férias, por exemplo, ou ainda direitos ligados a uma carreira política. Pode parecer algo distante, algo que pertence apenas a regimes autoritários ou a períodos sombrios da história. Mas a verdade é que direitos não são permanentes. Eles não surgem naturalmente e também não permanecem garantidos para sempre. Direitos são construções históricas e, como tudo o que é construído politicamente, eles também podem ser ampliados ou reduzidos. Compreender isso é essencial para entender a importância da consciência política. Quando observamos a história com atenção, percebemos algo fundamental. A maior parte dos direitos que hoje consideramos naturais simplesmente não existia há alguns séculos. Durante muito tempo, apenas homens ricos podiam votar. Trabalhadores não tinham proteção legal, jornadas de trabalho podiam ultrapassar 14 horas diárias e mulheres eram excluídas da participação política. Esses direitos foram conquistados ao longo de processos históricos intensos. Movimentos trabalhistas lutaram por leis que limitassem a jornada de trabalho. Movimentos feministas lutaram pelo direito ao voto e pela igualdade jurídica. Diversos grupos sociais lutaram para ampliar a ideia de cidadania. O sociólogo T.H. Marshall descreveu esse processo como a expansão histórica da cidadania, que se desenvolveu em 3 grandes etapas. Primeira, direitos civis. Segunda, direitos políticos. E terceira, direitos sociais. Cada uma dessas etapas foi resultado de conflitos, mobilizações e transformações políticas. Ou seja, direitos não surgem espontaneamente, eles são conquistados, mas direitos também podem ser reduzidos. Eu queria enfatizar esse outro lado da história. Direitos conquistados não são irreversíveis. Eles podem ser modificados, restringidos ou reinterpretados por decisões políticas. O filósofo e jurista Norberto Bobbio observava que a história dos direitos humanos não é apenas a história de sua conquista, é também a história de suas ameaças. Direitos não desaparecem apenas em regimes autoritários explícitos, eles também podem ser reduzidos ou flexibilizados, ou ainda simplesmente esvaziados dentro de sistemas formalmente democráticos. 2 exemplos recentes ajudam a entender isso com clareza: a Argentina e o Chile. Nos últimos anos, especialmente com as reformas impulsionadas pelo governo de Javier Milei, a Argentina entrou em um processo acelerado de reconfiguração das relações de trabalho. Sob o argumento de modernização e liberdade econômica, uma série de medidas foram propostas para reduzir indenizações trabalhistas, flexibilizar contratos, enfraquecer a atuação sindical e ampliar formas de trabalho precarizado. Na prática, isso significa deslocar o eixo da proteção do trabalhador para a lógica do mercado. O discurso é sedutor: mais liberdade, mais empregos, menos burocracia. Isso na teoria. Mas liberdade para quem? Quando a proteção jurídica diminui, o trabalhador negocia em condições profundamente desiguais. E aquilo que antes era direito passa a ser uma concessão. E este é um ponto central nessa conversa. Direitos deixam de ser garantias coletivas e passam a depender da sorte individual dentro do mercado. O caso do Chile é ainda mais emblemático. Desde as reformas estruturais iniciadas durante a ditadura de Augusto Pinochet, o país se tornou um dos maiores exemplos de aplicação radical de políticas neoliberais na América Latina. Entre as muitas medidas nós temos a privatização da Previdência, a fragilização de uma série de direitos trabalhistas e a redução do papel do Estado nas garantias sociais. Durante décadas, o Chile foi apresentado como um modelo de sucesso, mas esse modelo tinha um custo muito alto, e ele apareceu de forma explosiva nas ruas durante os protestos de 2019. Milhares de pessoas questionando exatamente isso. Como um país pode crescer economicamente e ao mesmo tempo produzir tanta insegurança social? O problema não era apenas econômico, era estrutural. Era a percepção de que direitos básicos haviam sido transformados em serviços pagos e, portanto, eram inacessíveis para muitos. O que une a Argentina e o Chile não são apenas políticas específicas, é um padrão.
Direitos raramente são retirados de forma abrupta. Eles são flexibilizados, reinterpretados, esvaziados, substituídos por alternativas mais frágeis e, sobretudo, são reconfigurados no discurso. E assim, o que antes era chamado de direito passa a ser chamado de privilégio. O que antes era visto como proteção passa a ser visto como obstáculo ao crescimento. E quando essa mudança de linguagem se consolida, a perda material já está praticamente garantida naquela sociedade. Agora vamos falar de Brasil. Um exemplo frequentemente citado no debate político brasileiro ocorreu após 2016, durante o governo de Michel Temer. Nesse período foi aprovada a chamada Reforma Trabalhista, por meio da Lei nº 13.467, do ano de 2017. A reforma alterou profundamente a legislação brasileira, certo, no que tange ao trabalho, modificando diversos pontos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. E entre as mudanças estavam a criação de contratos de trabalho intermitente, a ampliação da negociação entre empresas e trabalhadores, mudanças no financiamento sindical e flexibilizações em regras de jornada de trabalho. Para os defensores da mudança, elas eram necessárias para modernizar o mercado de trabalho e estimular a economia. Para os críticos, elas representam uma redução de direitos trabalhistas históricos conquistados ao longo de décadas de luta sindical. Independentemente da posição adotada no debate, o episódio mostra algo muito importante. Direitos trabalhistas podem ser alterados por decisões políticas. Eles não são fixos. Infelizmente não. E o que acontece em escala nacional pode ocorrer localmente também. Muitas vezes pensamos na política apenas em termos nacionais, mas as decisões que afetam direitos também ocorrem a nível estadual e municipal. Um exemplo recente ocorreu no município de Camaragibe, na região metropolitana de Recife, em Pernambuco. Em janeiro de 2025 foi aprovada uma nova lei que alterou regras relacionadas à carreira do magistério local. Em julho de 2025, no mesmo ano, houve uma nova alteração. E agora vai um spoiler. As alterações não foram feitas para melhorar a vida dos professores ou lhes conceder mais benefícios. E, lamentavelmente, o prefeito havia se elegido com um discurso que defendia as pautas da educação. Chegou a promover reuniões convidando a comunidade escolar, gestores e professores para indicar que se importava, que as coisas iriam mudar. Mudaram, só que mudaram para pior. Logo em seu primeiro mês como prefeito, ele começou a retirar direitos dos professores. No mesmo dia, ele também reajustou o próprio salário. A lei proposta pelo prefeito revogou a lei anterior, que era de 2012, e que estruturava aspectos importantes do plano de carreira dos professores municipais, tratando desde percentuais de gratificação por titulação até a garantia de notebooks, por exemplo, para que os professores trabalhassem, dentre muitas outras coisas. Os percentuais foram absurdamente reduzidos e essa história de computador para professor, a nova lei nem fala deles. Mas, curiosamente, os professores, sem receber ajuda de custo para a internet, sem receber computadores para trabalhar, ainda precisam preencher chamada e formulários complicados online. O que antes tinha proposta de valorizar os docentes e que atraiu 12 mil candidatos no último concurso, passou a desestimular. E as mudanças foram feitas só após a homologação do último concurso, deixando os candidatos ainda mais frustrados. A categoria docente argumentou que essas mudanças afetavam garantias anteriormente estabelecidas para os profissionais da educação. É claro que um tema como esse levantou questionamentos, certo, sobre direitos funcionais, estabilidade de regras e assim por diante. Mas não adiantou. 12 dos 13 vereadores do município aprovaram a retirada dos direitos dos docentes. Apenas uma vereadora se posicionou contra e, claro, a lei foi aprovada. Pessoal, eu pedi a vocês para vocês ajudarem. É importante enfatizar que eu citei 2 exemplos de direitos retirados, mas eles não foram os únicos. Uma retirada massiva de direitos como essa deveria chocar a população e ligar o nosso alerta, até porque a aprovação das leis foi quase unânime. O município vizinho, São Lourenço da Mata, meses antes promoveu mudanças talvez ainda piores, indicando que parece ser uma tendência de retrocesso no campo dos direitos. E mais uma vez o episódio ilustra um ponto central. Direitos profissionais e administrativos também podem ser modificados por decisões legislativas. Uma vez perdidos, reconquistá-los não é impossível, mas é bem mais difícil. Esses exemplos revelam algo fundamental.
Direitos não existem apenas no papel. Eles dependem de instituições, de leis e, sobretudo, da consciência política da sociedade. Consciência política não significa necessariamente militância partidária. Consciência política significa compreender que decisões políticas afetam diretamente nossa vida coletiva. Significa entender que leis podem mudar, instituições podem ser reformadas e que direitos podem ser ampliados ou restringidos. Quando as pessoas compreendem isso, tornam-se mais capazes de participar da vida democrática. E isso importa, e importa muito, porque as sociedades democráticas não se sustentam apenas por meio de instituições formais. Elas dependem de uma cultura política que valorize direitos, participação e debate público. Quando essa cultura enfraquece, os direitos podem se tornar mais vulneráveis. A preservação dos direitos exige algo fundamental: vigilância cidadã. Isso não significa conflito permanente, mas sim atenção permanente. A história mostra que democracias sólidas não surgem apenas de constituições bem escritas. Elas dependem de cidadãos conscientes de seus direitos e responsabilidades. Essa discussão não é sobre a Argentina, não é sobre o Chile, não é sobre um município específico. É sobre qualquer sociedade, inclusive a nossa. Quantos direitos você considera hoje como naturais, mas que na verdade são resultado de muita luta histórica? Quantos deles parecem permanentes, mas dependem o tempo todo de manutenção política? Reflita sobre isso, porque direitos não são dados, eles são conquistados, e principalmente eles precisam ser defendidos, ou podem sim deixar de existir. E se os direitos podem desaparecer, precisamos pensar o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo para que eles permaneçam e se fortaleçam. Se esse tipo de conteúdo te fez pensar, inscreva-se no canal. Aqui a gente não simplifica o mundo, a gente explica. Não deixe de dar uma olhada nos outros vídeos, curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda muito e até a próxima.